suspects Bonnie, but ISIS has the latest direct threat Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Olá Gabriel, tudo bem? Olá Miguel, tudo bem? Tudo impecável. Então vamos começar porque temos muitas coisas para falar esta semana. Só para avisar que na próxima não haverá, porque eu não vou estar cá. Então voltamos na outra a seguir. Portanto, tem 2 semanas de férias nossas, ou temos 2 semanas de férias nossas próprias do podcast. Para começar rapidamente, queria começar por falar daqui do Sínodo, que é uma notícia do Expresso sobre a grande preocupação que existe nesta reunião, que não sei se tu sabes, mas é uma reunião, eu vou mostrar já, estão a falar sobre o papel das mulheres na igreja e o caminho cheio de cicatrizes que a mulher tem na igreja, mas elas mesmo assim querem participar, as que querem participar. Esta reunião, eu não vou falar muito mais dela nos próximos tempos, porque ela vai terminar em outubro de 2024. Portanto, se calhar vamos ter umas notícias ou outras disto e daquilo, mas em 2024 é que eles vão chegar à conclusão. Há uma luta muito grande nesta reunião entre os conservadores, que têm muita força na Igreja Católica, e algumas pessoas mais progressistas, algumas mulheres, algumas pessoas mais progressistas que querem ver mudanças na Igreja. Sinceramente, eu não tenho não tenho nenhum peso aqui ou acolá. Em princípio, acho que é uma coisa que não me diz respeito, se não fosse pelo facto da Igreja Católica e a parte, especificamente a conservadora, realmente quer puxar pelas ideias deles para o resto das pessoas, não só para dentro da Igreja. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto ou não, ou queres que eu arranque? Eu custa-me sempre quando vejo qualquer setor da sociedade, sejam as mulheres, seja o que for, não serem tratados de forma igual, não é? Mas neste caso, francamente, então, eu vou para um clube onde não sou bem tratado, saio de lá. Ou então assumo que estou maltratado. Portanto, neste caso, as mulheres são livres ou não de aceitar esta discriminação. Quando entram nessa... Quando participam nessas coisas e aceitam essa discriminação, estão livres de o fazer. Pronto, aí não tenho nada a dizer. Pois, Como a sociedade é diferente. Neste clube privado, se elas querem entrar e serem sujeitas à discriminação, são livres de o fazer. É isso mesmo. Mas tem mesmo assim alguma piada ver esta malta que acredita no que acredita, e eu acho que foi especialmente ensinada a acreditar, não é? E que se querem impor nesta história. Pronto, enfim, olha, é uma luta que eu não, olha, é uma luta que eu não tenho nenhum, como eu digo, não tenho nada para dar a esta luta. Então vamos passar para a próxima fase, que é uma fase mais complicada, porque esta semana, pelos vistos na outra semana também houve E Deus Criou o Mundo, que é aquele programa na Antena 1. Houve na semana passada, mas eu não ouvi. Esta semana ouvi. E foi... Nós no início do programa passado fizemos um pequeno à parte de que achávamos que este conflito não era um conflito que tivesse grandes questões religiosas para lidar, mas eu acho que este programa de Deus Criou o Mundo trouxe-nos a obrigação de falarmos sobre ele, porque, quer dizer, quando se vê campanhas de desinformação e campanhas no fundo, de propaganda num canal público e que existem várias, não só este programa, mas várias, portuguesas, eu acho que nós devemos falar sobre isso. Então, acho que traz para nós a obrigação de falarmos sobre ele. Não tem nada a ver com religião, e tem, porque vamos lá ver. Israel é um Estado, é uma teocracia, não há dúvida nenhuma disso. Não é? É um Estado de apartheid e é um Estado em que o apartheid não é feito através da raça, digamos, o que quer que isso seja, mas pela religião.
Miguel, se eu for judeu, se eu for filho dos judeus e se eu for judeu e neste momento pedir cidadania israelense, eu tenho. Eu tenho-a. E simplesmente porque sou judeu, sou filho de judeus e portanto tenho-a. As pessoas que vivem naquela terra, cujas famílias vivem naquela terra há milhares de anos, não têm direito à cidadania israelita. Portanto, porque não são judeus. Portanto, acaba por ser uma questão também religiosa. O que eu digo, Muito embora- a questão de não ser uma questão religiosa é que eu acho que as lutas de poder que existem ali por questões de quererem o território ou de lutas entre pessoas, muitas vezes não têm a ver com religião, a não ser que a religião é uma arma para esse propósito. No caso deste conflito é capaz de haver um bocadinho mais do que isso, do que tu estás a dizer, é capaz de ter um bocadinho umas coisas mais profundas e nós vamos ouvir neste programa questões sobre essas questões profundamente religiosas que são capazes de criar esse ónus religioso no conflito. É verdade, também tenho de admitir isso, que não é só uma questão não religiosa. Mas pronto, Tem também uma questão religiosa, como tu disseste, em que a religião é usada como arma, não é? sim, O sim. Hamas utiliza a religião para agregar os seus simpatizantes e os seus militantes, O e Hamas e não há dúvida Israel. nenhuma. A questão da luta armada de Israel também é feita com um propósito religioso. Agora, ou não é com um propósito religioso, é com uma elevação das pessoas religiosas. Ou seja, como tu estavas a dizer, há uma marca, as pessoas acham que são aquilo, então defendem-se naquilo. As pessoas acham que são aquele outro, então defendem-se para aquele outro. E a religião entra nisso para um bocadinho para mexer as peças, como sempre faz. Eu acho que há problemas, por exemplo, de índole religioso, muitas vezes no como é que se coloca, como é que se ensina às pessoas a pensar ou a agir em relação aos outros, que têm a ver questões religiosas. A questão das lutas armadas, eu tenho algumas vezes alguma dificuldade em colocar a questão religiosa por si, porque eu vejo um bocadinho mais do que isso, na minha opinião, mas mesmo assim eu consigo perceber que seja um bocadinho. Mas enfim, tens notas sobre o Mais do programa? que isto, mas é também, não é? É Muito isso, mais do que isso, mas é muito mais também. do que isso, mas é também. Tens notas sobre o programa ou só tenho, vamos com as minhas? Vê lá, eu tenho aqui uma referência. Eu tenho uma aos 2 minutos e 10 segundos. Então vamos a essa. Eu tenho aos 13, portanto vamos a essa Então primeiro. pronto, eu quando chegar aos 13, eu acho que nós devemos ter a mesma. Devemos ter a mesma dos 13. Mas já vamos ver. Eu digo 13, peço desculpa, mas. Eu também. Eu também dizes 13? Eu também sou daqueles que digo 13. Ótimo, eu não sou o único. Então, eu vou só mostrar a imagem do podcast e Deus Criou o Mundo, mas eu depois vou passar a usar só o som, a ver como é que ele está. Israel, porque Hamas não representa a Palestina. Ou há aqui demasiada confusão? Não há dúvida que a Hamas não representa a Palestina. E eu pessoalmente estou convencido que uma grande maioria dos palestinianos não subscrevem nem apoiam esta violência absolutamente inadmissível e que nós pensávamos que não poderia jamais voltar a existir do Hamas contra milhares de cidadãos inocentes. Portanto, o Hamas é o que é. Pronto, esta é a primeira parte. No fundo, isto é um, como é que eles chamam? Um diplomata que foi convidado para vir aqui, em vez da figura que normalmente ocupa o espaço dele, que é um tipo do Islão, a falar sobre o facto de o Hamas não representar o Estado palestiniano nem ser uma questão de Estado. E depois falar das vítimas que o Hamas faz. Nunca este senhor que foi aqui convidado fala abertamente, ou se fala muito suavemente, da violência de Israel, do Estado de Israel, não de Israel, não uns terroristas de Israel, não uns ortodoxos que mataram Isaac Rabin de Israel. Não está, não, raramente aqui neste programa é falado, e isto começa com esta questão do Hamas, da violência de Estado
Daí de eu, às vezes, me afastar das questões religiosas, porque há uma violência de Estado, do Estado israelita sobre a Palestina. O Hamas foi criado, pá, os próprios militares israelitas o dizem, foi criado por Israel. Foi Israel que financiou, foi Israel que começou por armar o Hamas, no sentido de conseguir tirar um bocadinho a hegemonia aos mais moderados, aos palestinos mais moderados, que estavam a conseguir até algum progresso nas conversações. Quando houve eleições, no princípio de 2000, 2004, 2006, o Hamas ganhou. Desde aí não tem havido eleições, não faço ideia se o Hamas representa ou não uma maioria do povo palestiniano. Não faço ideia e este senhor também não sabe. Ele está com... O Hamas ganha na faixa de Gaza. Uma Exatamente. eleição complicada porque não há maneira de perceber, porque não há legitimidade nessa eleição, não há sequer... Porque não há condições. Porque Israel não cria condições. Exatamente. Desde aí não houve mais eleições. Agora, se hoje em dia o Hamas representa ou não a maioria dos palestinianos, epá, não faço ideia, não sei. Assumo, epá, e gostava de acreditar que a maioria dos seres humanos não concorda com aquilo que eles fizeram a semana passada, não é? Pois. Quero acreditar nisso. Como eu sobre a questão da semana passada, também gostava de dizer que eu danço forró, gosto muito de dançar forró. E a questão, eu danço forró e eu estava a dançar forró no outro dia e eu, infelizmente, esta propaganda toda mostrou-me uma coisa horrível que eu vi, foi um festival pela paz, ainda por cima, umas miúdas super divertidas a dançar e depois uns paraquedistas a chegarem e depois foi o caos e depois vê-se a miúda, que é uma miúda que se fala muito nela, uma espécie de era uma influencer que é morta por um tipo, um tipo horrível, que enquanto transporta ela nua num carro, cospe-lhe e diz que Deus é grande. E isso eu não consigo não sentir aquela dor. Eu não consigo não sentir a dor do pai daquela miúda. É impossível. É uma situação impossível de não sentir aquela dor. Mas eu consigo compreender o que é um ato terrorista e consigo compreender o que é o peso do Estado. São coisas diferentes. Não é? Um ato terrorista, que é o que o Hamas fez ali, infelizmente, que matou muita gente inocente. Estamos a equiparar agora, nem a equiparar, estamos a subelevar a uma violência de Estado que dura 75 anos, de um Estado a matar gente e a fazer a fazer aquilo, só que não aparece na Câmara. A matar gente de uma maneira inumana e a ocupar o espaço de gente que está ali a viver de uma maneira pacífica. E há uma violência de Estado há anos que agora ninguém fala. Isto é quase como... Neste programa vê-se os cuidadinhos que a pessoa tem de ter para dizer assim, olha, pá, Israel aqui tem uma situação complicada para resolver. E esta questão toda destas pequenas diferenças são relevantes, não é? Não diferencia o que acontece em Israel com aquilo que quase acontecia em África do Sul. Exato. Não diferencio. Com aquilo que aconteceu na América do Norte, com os índios, por exemplo, hoje em dia os palestinianos estão quase nessa fase de viver em reserva. Pois, exatamente. Como aconteceu com os índios da América do Norte. Mas em reservas ultra controladas pelos israelitas, porque há muitas questões que nós conseguimos. Os colonos, estas coisas dos colonos que eles têm, que são pessoas que vão para terrenos que supostamente não são de Israel, colonizar zonas em que ficam com casas das pessoas e estão armados, não são militares, mas estão armados como militares e agem como militares e esperar que isto não crie uma reação das pessoas. Mesmo a questão da vitória que tu estavas a falar do Hamas,
em Gaza é não esperar que haja uma reação das pessoas quando são anos e anos e anos de um castigo e exercício sobre aquela população de Israel e também de Marrocos, do Egito também. Mas isso são outras questões. Mas que também há. E o Egito tem muita culpa neste cartório também. Porque desumaniza aquelas pessoas. E esta desculpa de está aberto. Sim, o Egito porta-se mal e Israel porta-se pior. O Israel bombardeia. E Israel corta a água. Corta a água, corta a luz, corta tudo, corta medicamentos. Como é que se faz uma coisa dessa? Impede-se a assistência humanitária, impede-se tudo. Exatamente. É tratar as pessoas aliás, como é referido aqui neste programa, eles são menos que animais. São menos que animais. Pois, é isso que é referido. Isso já vemos e isso é uma questão da propaganda israelita, de tratar pessoas... Eu falei deste programa, porque temo aqui, mas sim. Não é a primeira vez que eu assisto a confrontos em manifestações entre judeus e palestinianos e o argumento dos judeus é vocês são animais. Pois. Vocês são animais. É isto que eles falam. Não estou a dizer... Não estou a inventar aqui nada da minha cabeça. Bom, vamos passar para a próxima seguinte. A não ser que tenhas mais alguma coisa para dizer. Eu, aqui mais ou menos aos 13 minutos. Esse 13 também é interessante. É interessante o que o representante judeu... Aliás, o representante muçulmano não apareceu neste programa. Não sabemos porquê. Pois. Mas é interessante mandou uma que mensagem. O representante judeu refere aqui. Eu aos 11h30 havia uma questão sobre o Hamas, mas eu acho que nós já tratámos mais ou menos da questão do Hamas, deles falarem novamente que são terroristas. E agora aos 13 minutos tem esta parte, é um bocadinho grande, mas vamos ouvir. Tem sobrevivido desde a sua criação. No dia da sua criação foi atacado por todos os Estados que estavam à volta em 1948, no mesmo dia, e sobreviveu. E foi conquista em território. Mas foi cedendo território também. Mas foi conquista. Não, aliás, à medida que ia ganhando... Cristina, se você me perguntar a mim qual é que é o território de Israel, eu direi-lhe que o território de Israel deve ser até à fronteira do rio Tigre e do rio Eufrates. Mas isso soube eu falar. Eu imagino. Para quem não tem ideia, se Israel fosse até à fronteira do Tigre e do Eufrates, ocupava a Jordânia inteira, ocupava uma parte da Arábia Saudita, ocupava toda a Síria, e não sei se todo o Iraque, é capaz não, acho que o Iraque vai um bocadinho além dos rios, mas quase todo o Iraque. Portanto, o que esta pessoa está a dizer, compara o que esta pessoa está a dizer com aquilo que há 80 anos atrás um senhor na Alemanha disse. Foi exatamente isto que ele disse. As fronteiras da Alemanha tinham que ir até a Ucrânia, até à Polónia. Ele disse isto também. Portanto, compara aquilo que é dito há 80 anos atrás com aquilo que este senhor acabou de dizer. Segundo ele, e isto é ele a dizer, as fronteiras de Israel tinham que ocupar todos estes territórios. Não estamos a falar de terra, nem de areia. Estamos a falar de pessoas, de sítios onde vivem pessoas. E segundo ele, estas pessoas que eu acabei de falar, sírios, jordanos, sauditas, iraquianos, estas pessoas fossem para o raio que os partisse, porque aquilo tinha que ser deles. Agora não sei se ele estaria a pensar em criar alguns campos onde os pudessem pôr e matar com câmaras do gás. Ele não falou sobre isso. Gostava de saber. Eu, se lá estivesse, perguntava, olha, e qual é a sua solução para as pessoas que vivem nestes territórios? O que é que faria com estas pessoas? O que é que lhes faria? Acha que esta solução que foi dada há 80 anos é uma boa solução para estas pessoas? Pois é grave e ele continua, eu não vou pôr, mas ele continua com... porque ele está nervoso, claramente está triste também porque foi surpreendido pelo ataque. Claro que sim. Mas ele diz coisas muitíssimo graves. Mas eu vou continuar porque ele está quase aqui só para nós percebermos a enormidade das coisas que ele está a dizer. É que eu estou a falar aqui em nome pessoal. Sim. Pronto. Ele fala ao nome pessoal.
Felizmente para o mundo. Ele diz felizmente para o mundo. É uma espécie de uma ameaça. E é uma ameaça real, Miguel. Atenção, Felizmente para o mundo. Não é para ele, nem para o que ele quer. Israel é o quarto maior exército do mundo. Então, não é uma ameaça de nada. O que ele está a dizer tem alguma razão de ser. Exatamente. Israel foi armada neste propósito e hoje em dia é o quarto maior exército do mundo. Exatamente. Mas então, seguindo. Mas a verdade é esta: Israel tem que defender as suas fronteiras, tem que defender a sua população e não pode estar à mercê de uma organização terrorista que, pura e simplesmente, quer banir da terra o povo de Israel. Que é, basicamente, a resposta dele é banir as outras pessoas. Exatamente. Portanto, como eles nos querem banir, nós banimos a eles. Exatamente. A diferença é que uns têm poder para isso e os outros não têm. Pá, eles querem defender as fronteiras dele, têm o direito de defender as fronteiras dele como nós temos. Mas nós não podemos fazer o que quisermos. Exato. Com base nesse pretexto, Portugal não pode fazer o que quiser. Então, e se nós ali em Vilar Formoso fizéssemos ali uns muros e olha, de um lado entram os portugueses, que vêm lá de França, de Luxemburgo, entram os estrangeiros turistas, olha, e naquela entrada só entram os judeus. Epá, e se nós fizéssemos isso? Porque temos que defender as nossas fronteiras. O que é que este senhor dizia? É que isto é o que se passa em Israel. Israel tem uma entrada para os israelitas e para os europeus e para os americanos e tem outra entrada para os palestinianos. Nas fronteiras é assim que a coisa funciona. Ok, então nós também temos o direito de defender as nossas fronteiras, vamos fazer uma entrada para os europeus e para os portugueses e outra entrada para os judeus. Epá, o que é que acontecia nesta situação, Miguel? Responde-me lá. Pois é. Se algum país fizesse isto, o que é que acontecia? Era um crime, não é? Era um crime internacional. Com certeza. O que é que estas pessoas não eram acusadas? São antissemitas, o antissemitismo também é uma coisa engraçada, porque os palestinianos são tão semitas como os israelitas, mas pronto, está bem. Sim. O antissemitismo só serve para dizermos que somos contra os israelitas. E pronto, enfim. Tens mais alguma coisa? Eu tenho aos 23 minutos outra coisa para seguir. Mas pronto. Eu às vezes fico um bocadinho sem palavras nesta questão toda, mas ainda tenho algumas coisas mais para dizer sobre isto. Vou só tentar puxar mais algumas coisas que são ditas aqui. Este acho que é o rapaz católico. Importante que acontecesse. Infelizmente, no passado também não há muitas declarações em situações mais ou menos semelhantes, embora menos graves. Nunca se ouviu, pelo menos eu nunca ouvi, declarações de apelo à moderação e à calma e ao respeito por parte de líderes muçulmanos. Mas isso era muito invés, ou seja, peraí que... nós temos líderes, como é o caso no Irão, do líder supremo iraniano, a dizer ainda hoje que o Irão não teve qualquer papel no ataque, portanto rejeita qualquer envolvimento, mas que beija as mãos, não estou a citar ipsis verbis, mas que beija as mãos de quem engendrou todo este ataque. Ou seja, eu também não vou passar porque depois também fala uma mensagem dos líderes religiosos em Lisboa, dos líderes muçulmanos, que condenam o ataque terrorista, mas não, por alguma razão para os tipos que estão aqui nem sequer é suficiente isso. Qual é que é os dois pesos e duas medidas? É que eles estão aqui a falar de líderes religiosos não falarem sobre isto ou não condenarem isto, e há um tipo do Irão que eu não sei quem é que é, nem ouvi, mas acredito que até disse bem disto. O Netanyahu, o líder de Israel, é um tipo que basicamente condenou a Palestina a geração de sofrimento, a sofrimento que vai afetar gerações. Eles estão a fazer uma limpeza étnica
falam em que vão fazer esta limpeza étnica, ativamente estão a falar sobre matar gente e sobre um ataque de um Estado a gente que está a sofrer e que não tem como responder. E esta gente o que é que eles estão a falar? Epá, olha que este líder religioso aqui não disse nada contra. Repara, eles põem como a obrigatoriedade a condenação deste ataque por líderes religiosos, enquanto do lado de Israel há um ataque. Há um ataque que não é condenado por ninguém, pelo contrário. Não, é isso. Não. É sempre a mesma retórica, Miguel. Isto é sempre a mesma retórica. Nós somos os bons quando assassinamos, quando matamos crianças, estamos a defender as nossas fronteiras. Os outros, quando nos atacam, são terroristas. Epá, esta retórica nós vemos-la em todo o lado. Nós ouvimos isto. Eu não ouvi porque ainda não era nascido, tu também não serias. Mas isto falou-se durante a Guerra Colonial também. Havia os chamados turras e havia os portugueses que eram muito bonzinhos e que estavam a fazer muito bem. Pá, claro que também queimávamos aldeias com gente lá dentro. Epá, mas esta retórica sempre existiu e sempre há de existir. As nossas atrocidades somos nós a defendermos. As atrocidades dos outros são muito mais. E como é que qualquer pessoa inteligente, epá, não pensa, não, espera aí, mas isto do meu lado está a acontecer também. Mas isto é errado dos dois lados, não passa a ser certo do meu lado. No meu lado não passa a ser defesa das fronteiras. Do meu lado é massacre também. Pá, a única diferença aqui é, de facto, a disparidade de poder entre os dois lados. Exato. Disparidade de poder entre os dois lados. Se houvesse um jogo de futebol entre adultos e infantis e começassem todos a fazer faltas, epá, quer dizer, qual é a equipa que vai sofrer com isso? Não é? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A disparidade de forças ali é brutal. Não? Exatamente. Enfim, eu vou passar a mensagem do coisa, mas aos 28 minutos e 40 segundos há outro momento assim mais cómico ou trágico. Vamos ouvir. O que é que se passa, infelizmente, no mundo islâmico? Há uma condenação, mas não se chama os bois pelos nomes. O que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro foi uma barbárie, foi um assassínio, foi uma crueldade, foi algo que não pode ser simplesmente lamentado por percas de vidas. O que aconteceu ali foi algo que é desumano. Ou seja, quem fez aquilo não podem ser humanos. E os animais, chamá-los de animais, eu peço desculpa de estar a dizer isto, é ofensa para os animais. O que aconteceu Sendo ali... Sendo que há vídeos em que eles estão a executar animais. Animais, exatamente. Enfim, a campanha sionista faz muito esta história. Relaciona pessoas com animais, seja os terroristas, seja não, tentam tirar a humanidade às pessoas que estão do outro lado a lutar da maneira, vamos lá, ninguém aqui, acho eu, não tenho a certeza, nega que o ataque é horrível mas há uma situação que também acho que não pode ser negada, que é a questão da humanidade das pessoas a reagirem a uma injustiça. E isto aqui também é negar essa reação também. E é complicado porque eles falam muito em diálogo e falam muito este programa muito no diálogo e na questão das pessoas se juntarem a falar, mas nunca este personagem aqui, e muitas destas pessoas não conseguem compreender o que é que as injustiças fazem, não é? E eu acho que isso também é importante compreender. Estou aqui um autêntico argumento contra a humanidade. Este homem que fala aqui, Pois. uma pessoa que não.
Não mostra nenhuma qualidade redentora. Isso também é uma coisa horrível. Mas pronto, esta argumentação dos outros não serem humanos, serem menos que humanos, serem menos que animais até, eu chego um bocadinho mais longe, também já foi usada por outro senhor, pelo mesmo senhor que eu falei há bocado. Esta argumentação também já foi usada, só que foi usada contra o povo dele. E agora ele usa contra o outro povo. Aquela, é aquela coisa, está-me a faltar a palavra. Aquele efeito dominó que existe e que a violência é muito pródiga nisso. Pois. O efeito Tu és catador. vítima de, tu és vítima de violência e portanto também vais ser violento quando cresceres. Sim, sem dúvida. Faz lembrar isso, pá, faz lembrar um bocadinho isso. Este senhor não terá sofrido os horrores do Holocausto, como é óbvio, mas terá provavelmente tido família, distante ou não, que passou por isso. E agora utiliza exatamente os mesmos argumentos que os algozes do povo dele usavam há 80 anos. Sim, Então, a extrema-direita, muitos animais, nós precisamos de espaço para sobreviver. São os mesmos argumentos. e mais, eu acho que ainda mais grave, acho que vou passar aqui outras etapas, mas vou passar esta aqui, que é, acho que muito demonstra muito aquilo que tu estás a tentar explicar. Vamos ouvir. O Egito não lhes pode abrir as portas. Não sei se o Egito... Não quer abrir as portas. Vamos lá ver uma coisa. O povo palestiniano, desculpe tê-lo interrompido, o povo palestiniano é um pobre diabo. Ninguém os quer. Ninguém os quer. Repara uma coisa. A Arábia Saudita ia fazer um acordo de paz. Não é que houvesse guerra com Israel. Era de reconhecimento. Alguém se lembrou do povo palestiniano? Repare, Gaza tem uma fronteira com o Egito e tem uma fronteira com Israel. A fronteira com o Egito está encerrada há anos. Os palestinianos que vivem em Gaza, 20 mil diariamente, vêm para Israel trabalhar. Não vão trabalhar para o Egito. Porquê é que não vão para o Egito? Enfim, é este o nível de argumentação de uma pessoa que desumaniza outras, não é? E isto é doloroso de ouvir também. Às tantas também é um bocadinho. Uma pessoa pensa assim: este gajo não consegue nem ver as pessoas, pá. Põe um sotaque alemão e tirou palestinianos por judeus. Tá bom. São os É pobres isso. coitados, os desgraçados. Ninguém os quer, Ninguém os quer. ninguém os quer, eles estão expulsos de todo lado. E nós temos aqui uma solução que são as câmaras do guerra. Pronto. Só faltou ele dizer isso. Só faltou. É o passo que falta. Eles não usam câmaras do gás, eles usam bombas. É diferente, mas pronto. Mas o propósito é exatamente o mesmo. Enfim, eu tinha aqui mais umas quantas coisas para mostrar. Tu É isso. tens alguma conclusão disto? Queiras falar? Ou nós também já passámos aqui os 30 minutos? Alguma conclusão de que deste assunto estávamos a falar? Sim. Não. A conclusão, nós chegamos sempre à mesma conclusão. Um dia destes eu então vou falar dos conselhos da Cleo, mas não vai ser hoje. E os relatos de conversão do Fábio Salgado, acho que vou passar, mas tinham alguma piada de ver, mas já passámos algum tempo a falar sobre isto. Mas eu não consigo não ter um momento em que nós ficamos um bocadinho mais bem dispostos, porque este programa foi duro, foi complicado para acabarmos, porque há questões sobre isto que nós estamos a falar, muitas vezes tem muita piada nós... muitas vezes a questão dos ateus é muito misturada com... há pessoas que não acreditam. Elas dizem assim, eu não acredito em Deus. Mas as energias, mas o não sei quantos, mas o não sei que mais. E há toda uma maneira de pensar que eu acho que também nós neste programa somos adeptos, não é? Não é só a questão do ateísmo ou de dizer assim... Nós simplificámos um bocadinho a coisa, não é? Exato. Nós chamámos-nos ateus e simplificámos um bocadinho a coisa. Na realidade, nós aqui falamos não só pelo ateísmo, mas
pá, o ceticismo, pelo humanismo, que são valores que nós defendemos. Pronto. Exatamente, e uma À parte do racionalidade. ateísmo, À parte do racionalidade, assim, exato. exatamente, pronto. E aqui há uma questão que eu acho que nós achamos piada aos dois e que nós vamos ouvir agora. Vamos ouvir. Uma dúvida que surge muito com as pessoas que estão estudando o tarot é se podem utilizar decks, baralhos de tarot que não sejam originais. E o que é que isto significa? Aqueles decks que normalmente compramos pela Shopee ou AliExpress, essas lojas que vêm da China e que um baralho de tarot é muito mais barato do que um original. E a resposta é claro que sim, porque o baralho de tarot é apenas papel. O que importa é a sincronicidade, a mensagem que nós vamos receber e que vai escolher determinada carta para determinada situação para nos trazer a resposta. Não é a qualidade do papel que importa, nem a proveniência do papel. Aquilo é só papel. Quem nos dá as mensagens não é aquela carta, mas sim a energia superior, a espiritualidade. Portanto, o único problema que poderão ter é que eles, como não vão ter a mesma qualidade, vão durar bem menos do que um baralho original, mas podem utilizar normalmente. Eu vou levar só esta fase final dele dizer que vai durar bem menos. Porquê que um baralho chinês há de durar bem menos do que um outro feito num outro sítio qualquer? Não sei, Miguel. É aquela coisa, não é? Porque eu tenho aqui um telemóvel chinês e este tem parado. Já me durou uns anitos. Mas Pá, esta mas está muito bom. é muito bom, pá. Eu quando descobri este tipo, já o sigo, claro, que é a taronumerologia. Pessoal que Não tem nada a ver com a numerologia, mas pode misturar. lança as cartas Um e bocado. faz uma matemática marada. Os gajos olham para o teu nome e dizem assim: Ei, Gabriel, portanto, tem o G, tem o A, a primeira palavra, não sei o quê, vais ser professor. Deve ser, deve ser. Não, é muito bom, é É muito muito bom. engraçado. Pá, e é giro é como é que este pessoal, porque pronto, eu conheço pessoal que acredita neste tipo de coisas, mas normalmente nunca acreditam só numa coisa. Portanto, o que os leva a acreditar na astrologia depois também faz com que acreditem no tarot, na numerologia, epá, em tudo e mais alguma coisa. Depois misturam isto tudo, isto nos cristais, nos óleos essenciais, epá, e não saía daqui. Tudo isso, todas essas coisas, pá, a Mas gente é, pode misturar. mas é engraçado, porque o que tu estás a dizer é engraçado por uma questão que eu andei a estudar durante algum tempo e até vejo um podcast que eu sou assíduo, que é o Q, Q Life. Eu ponho depois na descrição deste vídeo, que é sobre como na América o QAnon nasceu de uma série de gente que exatamente começou por estas coisas que tu estás a dizer, os cristais e os cristais e a vida saudável pelos esses óleos essenciais e essas coisas assim, e que começou uma malta a acreditar nestas coisas, a afastar-se da vacinação, a afastar-se aqui e a criar conspirações, e estas coisas começaram em catadupa a nascer, grupos que começaram a criar coisas completamente, neste momento, que vão a uma estapafurdice de o Trump ainda manda nos Estados Unidos, o Kennedy, o irmão do Kennedy voltou e está a planear as coisas todas com o Trump para... Mas são coisas assim já completamente descabidas, que já nem vai de epá, aqui um óleo essencial ou recupera a tua respiração com a respirar óleo de resina. Já são coisas completamente diferentes, não é? E estas crenças, estas coisas assim, epá, no fundo nós olhamos para isto e rimos e temos-nos a rir, não é? Mas às vezes tem aplicações no mundo de como é que as pessoas pensam e como é que o mundo se organiza e como é que... É perigoso, Miguel. As pessoas, quando não têm já a noção da realidade, epá, isto torna-se difícil, não é? Torna-se difícil começarmos a interagir uns com os outros. Porque a única base que nós temos é a realidade, é aquilo que nos liga. É o que nós temos em comum, porque nós nos apercebemos do mundo de forma igual. Ou mais ou menos igual, não é?
Epá, quando a tua realidade não tem nada a ver com a minha realidade, isto começa a ser complicado até, e hoje em dia fala-se muito das posições extremadas nos Estados Unidos e até mesmo em Portugal, que começa-se a ver esse tipo de coisas. Epá, mas é que começa a ser difícil os dois lados conversarem uns com os outros. Pois. Pá, como é que tu conversas com uma pessoa que acredita que um baralho de cartas te pode dizer o que é que tu deves fazer na tua vida? Como é que tu conversas com esta pessoa? Como é que tu depois podes... Epá, isto começa a ser difícil, essas pessoas do QAnon, isso, epá, não dá para conversar com elas, tu não podes ter uma conversa com elas. Não consegues, porque a realidade deles é completamente diferente. É completamente diferente. E como é que A observação da conseguimos lidar com realidade, não é? A observação da realidade. isso? Exatamente, exatamente. Enfim, é isso. Com esta nos ficamos com um momento um bocadinho mais, sempre preocupado, não é? Mas um bocadinho mais Pronto, hilariante. por acaso, agora já percebi que posso ir ao chinês comprar um baralho de tarot, não sabia. Estás na boa. O que conta é a energia, A energia superior. a energia A superior. inferior não vale. Atenção, a inferior não vais nisso. A energia inferior só te carrega o telemóvel. É um bocadinho mais útil. Pronto, a superior só. Superior, adivinha lá qualquer coisa. Anda, Gabriel, abraço e até daqui a 2 Vá, semanas. Miguel, até daqui a 2 semanas.